Aqui na Telecom, o Jornal da Comunidade exibido de segunda a sexta-feira, sempre às 18 horas. Nosso reprise se dá no dia seguinte, às 8 horas da manhã. Por quê? Porque com certeza nós merecemos o melhor sempre. E a informação é o ponto primordial da solução deste país. Algo me deixa triste. Que país que nós vivemos? Quem é o povo brasileiro? É um povo maravilhoso. Mas será que os nossos governantes agem da mesma forma? Que eu quero dizer nesse exato momento. Existem promessas, existem momentos e temos aí a reforma tributária que está transcorrendo no Congresso Nacional. Só que 6 estados da federação já estão propondo para a Assembleia Legislativa um aumento de 19%. Mas espera um pouquinho, a reforma não saiu, mas já estão se preparando. Por quê? Só vai poder mudar daqui a 30 anos. Então, deixa nós engordarmos agora, manda para a Assembleia esse projeto e a reforma tributária, na minha opinião, já vem desgastada. Mas essa é uma questão interessante porque dessa ação desses 6 estados do Sudeste, o que vai acontecer a partir de agora? O aumento da alimentação, o aumento da cesta básica e o mais importante, o aumento dos combustíveis, do óleo diesel, vai ficar sempre rodando do mesmo caminho. E a reforma, que tanto se propaga, não é aquilo que nós queremos. E hoje eu estou feliz de receber alguém que tem a incumbência da liberação das cargas da importação e importação, e esse país ganha muito com o trabalho dos auditores fiscais. O vice-presidente do sindicato se encontra aqui, digníssimo Flávio Prado. Já esteve aqui e retorna para falar da greve que está ocorrendo desde a última segunda-feira. Uma greve para questionar, não digo cobrar, questionar uma promessa do governo federal, de vários governos. O auditor fiscal merece respeito, por isso o convidei para estar aqui. Essa greve, para que você que reside em uma cidade portuária e também em todo o Brasil possa entender. Qual o motivo desta paralisação por parte dos autores fiscais? Mais uma vez, é uma honra, um prazer te receber aqui. Oi, Jorge, é um prazer poder estar aqui, explicar para você, para os espectadores, os motivos que levaram a gente a essa greve, né? Então, só para contextualizar, os auditores fiscais fizeram um acordo com o governo federal em 2016. A gente está falando de 7 anos atrás, ainda o governo Dilma, e que previa que a nossa remuneração seria alterada para uma parte da remuneração ser atrelada à produtividade, à eficiência do trabalho dos auditores. Só que, na prática, isso nunca saiu do papel. Isso até virou uma lei, só que essa lei precisava de um decreto do governo federal para entrar em vigor de verdade. O governo Dilma não fez esse decreto, depois o governo Temer também não, o governo Bolsonaro também não. O governo Bolsonaro, inclusive, falou que ia resolver várias vezes, não resolveu. E, no final, quando o novo governo foi eleito, o ministro Haddad se comprometeu a resolver essa questão. Ele já tinha noção de que isso era uma demanda muito antiga, né? A resolução definitiva dessa questão. E a categoria, inclusive, estava numa mobilização para que isso, incentivar a implementação dessa gratificação. Só que com esse compromisso do ministro Haddad, a categoria deu um passo para trás, deu um espaço para o ministro arrumar a casa, né? A gente sabe que o começo de governo é sempre um período mais conturbado, né? E de fato o ministro até fez esse decreto, só que os auditores fiscais ficaram muito surpresos quando chegou em agosto e o governo mandou o orçamento do ano que vem e não tinha o dinheiro para essa gratificação de produtividade, ou seja, no ano que vem, os auditores vão passar a receber menos do que estão recebendo agora. Isso foi considerado totalmente inaceitável pela categoria. A gente iria entrar em greve em setembro, o ministro pediu para mais um prazo, a categoria deu esse prazo, que venceu agora dia 20, e ainda sem uma solução. Então, hoje, pelo que a gente tem, a partir do ano que vem, nossa categoria vai começar a receber menos do que estava recebendo antes.
E por isso a gente entrou nessa greve para que chamar a atenção para o governo que esse valor precisa estar lá no orçamento. É importante a fala do vice-presidente pelo seguinte fato, vamos falar com relação ao que está escrito aqui. Segundo ele, colocou muito bem, o ministro Fernando Haddad assumiu publicamente o compromisso de cumprir o acordo por uma portaria 727 de 2003, que reservava o montante necessário para o pagamento da remuneração por produtividade do trabalhador. No entanto, em agosto, o projeto de orçamentária, como ele acabou de colocar, o projeto encaminhado ao Congresso, não previa esse aumento para os trabalhadores. Mas o governo que aí está, ele, não estamos criticando, temos que ajudar o país. E esse governo entende muito bem de paralisação de greve. Recentemente, os trabalhadores portuários realizaram uma paralisação e foram penalizados, porque esse governo tem conhecimento, fazia greves, mas agora entende ele que as greves muitas vezes não são a solução. Mesmo assim, os senhores deliberaram para uma paralisação para que o governo possa sensibilizar o governo. Sinceramente, os senhores acreditam que irão conseguir o sucesso? A gente deu todas as chances para o governo comprovar que está, de fato, comprometido a resolver essa questão. Perfeito. A greve é o último recurso, né? A gente fica sem receber, inclusive, os colegas aqui que trabalham aqui na alfândega, na liberação de mercadorias, vão fazer um trabalho mais minucioso na verificação de carga, ou seja, vão estar trabalhando mais. É um trabalho que, inclusive, eles vão fazer o trabalho que deveria ser feito normalmente se tivesse um número de pessoas necessárias. Só para lembrar, a gente ficou 8 anos aí sem concurso, cada ano perdendo o número de auditores devido a aposentadorias. E cada vez mais o trabalho é sobrecarregado e muito do trabalho a gente tenta usar o computador, usar sistemas informatizados para melhorar a eficiência, mas chega uma hora que precisa de gente, né? Precisa de pessoas que possam estar lá e essa falta de concurso prejudicou muito. Então, nesse período, os auditores que trabalham na alfândega, né, que trabalham na liberação de mercadorias de importação e exportação, vão fazer um trabalho mais minucioso, que é o trabalho que deveria ser feito normalmente, mas a gente não consegue por falta de pessoal. Inclusive é um trabalho que, particularmente aqui em Santos, leva à apreensão de toneladas e toneladas de cocaína, né? Foram 200 toneladas de cocaína apreendidas pela Receita Federal nos últimos 5 anos. Mas foi a última possibilidade. O governo, infelizmente, a gente teve uma notícia recentemente, uma notícia ruim, principalmente pensando num governo que aparenta apoiar os trabalhadores. O governo entrou na justiça para declarar nossa greve legal. Então, a gente ainda não sabe, ainda não tem uma decisão, né, da justiça, mas a gente espera que a justiça reconheça que essa greve é por causa de um acordo descumprido há 7 anos. A gente não está falando de... A categoria teve muito tempo o governo teve muito tempo para resolver essa questão antes que a categoria entrasse em greve. É importante a colocação pelo seguinte fato. Existe a lei de greve 7.783. Ela é interessante porque há um prévio momento para que seja comunicado que vai haver a paralisação. Será que foi cumprido? Já é uma questão que ele faz. Outro ponto. A reforma tributária está aí. E nela o governo tem que arrecadar para depois fazer essa tal reforma tributária. Só que o governo não fala em corte de despesa do governo. Essa é uma questão interessante também, que eu já lhe faço nesse sentido também. Como se explica isso? Eu acho que o nosso sindicato até tomou todas as medidas para evitar que a greve fosse considerada ilegal. Então a Receita Federal foi comunicado, o Ministério da Fazenda foi comunicado, foi publicado o aviso da greve em jornais de grande circulação, justamente para a gente evitar que, por uma questão de procedimento, a greve fosse decretada ilegal, né? Vamos ver o que a Justiça vai dizer, né? Em relação à reforma tributária, eu acho que, além da preocupação com os gastos, né, eu acho que a população tem que ter em mente também que só para explicar, né, em modo geral, a reforma tributária é votada na Câmara dos Deputados, depois é votada no Senado, ela já foi votada na Câmara e no Senado, agora volta para ter uma última votação na Câmara dos Deputados. E ao longo desse
trâmite, foi tentado colocar várias emendas, vários favores ali na reforma que não estavam ali. Isso é uma preocupação grande porque tem vários setores que querem, tentaram e em alguns casos conseguiram colocar valores de imposto a pagar menor na reforma tributária. Só que o problema é o seguinte, sem entrar no mérito se aquela atividade é boa ou não, mas à medida em que um setor paga menos, todos os outros setores pagam mais. Então a gente precisa tentar equalizar ao máximo aí para que não ocorra, como já ocorre no Brasil hoje, de alguns setores pagarem muito, algumas pessoas pagarem muito. Hoje um assalariado, um trabalhador assalariado, paga proporcionalmente mais imposto do que uma pessoa de alta renda ou empresário. Isso é uma coisa que é muito discrepante aqui no Brasil, né? E isso também tem que ser equacionado, né? É importante essa questão, Gisele hoje passou um pouco, né, Gisele? Mas é importante, viu, Marcelo? É importante também colocarmos o seguinte fato. O que representa essa paralisação para os portos e também para a sociedade em geral? Então, o trabalho do auditor fiscal da Receita Federal tem dois lados principais. O primeiro é garantir a arrecadação de recursos, é fiscalizar para que todo mundo pague sua parte e o governo federal, e uma parte desse dinheiro vai para os estados e municípios, para que ele tenha o dinheiro para prestar o serviço público, saúde, educação. E a segunda parte do trabalho do auditor é o controle, o nome técnico é controle aduaneiro, que na verdade é o controle de todas as mercadorias que entram e saem do país, para saber se todas elas estão pagando os impostos e se estão de acordo com as leis do Brasil. Se tem produtos proibidos ou falsificados entrando ou saindo, aí o auditor atua. Então, no aspecto de arrecadação, muito provavelmente vai ter uma paralisação geral. Não vai ter, por exemplo, julgamento de recursos, que é uma coisa que inclusive o governo estava precisando para poder cumprir a meta de arrecadação que o ministro Haddad se colocou. Isso vai estar totalmente paralisado. E no âmbito da aduana, do trabalho das alfândegas, vai ser feito um trabalho mais minucioso na entrada e saída, na análise da entrada e saída de mercadorias, o que vai causar uma lentidão geral. Na verdade, isso já está ocorrendo desde outubro e agora vai se acentuar. Então, principalmente aqui em Santos, que a gente tem a maior aduana da América Latina, vai ter a mobilização vai causar uma lentidão na análise das importações e exportações. Eu desejo sorte desse importante sindicato aqui do Brasil, na pessoa também do vice-presidente, como também do presidente Elias Carneiro e a todo o corpo de funcionários que proporcionou a sua vinda aqui. Eu deixo um espaço aberto, alguma questão que eu não tenha lhe feito, que acha que é pertinente para esclarecimento da população, fique à vontade, o tempo é teu. Obrigado, Jorge. Mais uma vez é um prazer poder estar aqui e falar um pouco sobre o nosso trabalho. A Receita Federal, os auditores fiscais, às vezes são vistos com muita antipatia, né? Mas o nosso papel é tentar fazer com que todo mundo pague aquilo que a lei prevê, para que todo mundo pague igual, ninguém fique sem pagar de forma que outro tenha que cobrir aquele déficit que quem não pagou deixou, né? Esse é um papel importante do ponto de vista da aduana. A gente também tenta atuar de forma que para proteger a indústria, os empregos nacionais, já que uma mercadoria falsificada que inclusive pode causar risco à saúde da população, ela não entre aqui no país. Também evitar a entrada de drogas, armas, entrada e saída inclusive de drogas e armas. E esse é um papel que a Receita Federal tem feito bastante, e eu sempre gosto de divulgar porque é uma forma que fica muito visível para a população em geral. Por exemplo, cada tonelada de cocaína que é apreendida aqui no Porto de Santos iria para a Europa e ia gerar milhões de dólares de dinheiro para organizações criminosas. Perfeito. E quando a gente apreende aqui, já impede esse processo. É um belo trabalho de responsabilidade e transparência do seu trabalho. E a você continue aqui. A TV Com é a melhor. Fique conosco, por favor.